Sheila, opa, adorei as informações e queria saber se o nosso dosha muda com a idade. Sheila, essa é uma pergunta muito importante, se o nosso dosha muda ou não com a idade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que dosha são funções, tá, querida? Dosha não, eu costumo brincar bastante, dosha não é uma entidade que entra, sai, muda, a gente vai mudar igual um horóscopo, igual, sabe, com todo respeito. Isso não é dosha. Dosha é uma classificação ayurvédica, é uma racionalidade dentro do Ayurveda que a gente tem de classificação das funções corpóreas. Ponto. Isso, estando bem explicado, a gente vai entender que aí existem dois tipos de dosha, entre aspas, dois tipos de classificação, porque dosha é uma classificação, é uma racionalidade. É muito importante a gente lembrar disso. Por que eu falo dessa forma? Porque hoje, dosha é visto até como um horóscopo. Com todo respeito ao horóscopo, porque não tem nada a ver com horóscopo, mas eu estou colocando aqui como uma forma até simplória demais do que o próprio horóscopo representa para a própria astrologia também, entenderam o raciocínio? Então, para o Ayurveda, isso tudo não faz o menor sentido para nós, somos profissionais de Ayurveda. Por quê? Quando a gente vai entender as nossas funções corporais, você está percebendo que eu só estou falando de corporal, porque existem os mentais e é uma outra visão. Os doshas corporais, eles são funções corporais, perfeito? Então, dentro do Ayurveda, a gente vai primeiro tentar entender como estão as suas funções corporais nesse momento, no aqui e agora, que a gente chama de Vikriti, perfeito? E aí, a partir daí, a gente vai determinar se existe ou não uma desarmonia nas suas funções desse momento, como você está agora. Por exemplo, Sheila, como você se apresenta. Se você estivesse numa consulta comigo ou com qualquer profissional de Ayurveda, a análise que é feita é do seu aqui e agora. Como estão as suas funções, como estão os seus doshas nesse momento. Perfeito? A gente estuda dentro do Ayurveda o que é uma função normal e o que é uma função em desarmonia. A gente vai entender se aquela função X, Y, Z, ela está em excesso ou falta. Quer dizer, ela está muito acelerada, com muito daquela própria função, ou aquela função está diminutiva, ela diminuiu, ela perdeu força. E aí a gente vai entender se aquele estado atual da pessoa existe algum tipo de desarmonia ou não. Ponto 1. Esse dosha, entre aspas, porque isso não é um dosha, é um diagnóstico do seu estado atual, ele vai estar alterando de acordo com o horário do dia, de acordo com a sua idade, de acordo com o que você comeu, de acordo com qualquer coisa. Entenderam? Então, quando a gente fala o dosha não muda, o dosha ele vai estar, as funções corporais, ela vai estar em constante mudança 24 horas na sua vida. Ponto. Mas existe um conceito dentro do Ayurveda também, que é o que é chamado de dosha prakriti. Dosha prakriti é um conceito do Ayurveda que é você, através do seu autoconhecimento e da sua própria busca pessoal, você vai entendendo cada vez mais como funciona o seu corpo. Quais são as qualidades que o seu corpo e as funções corporais você tem. Essa prakriti, que a gente tanto fala, que é o que é chamado popularmente de dosha original, ou quais são as suas funções como ser humano, como pessoa. É a sua essência. Esse não muda. Esse é o que mais próximo na ciência moderna eles chamariam de DNA, mas não tem nada a ver com DNA, tá? Mas é só para a gente entender. É aquilo ali. Você é aquilo. E ao longo da vida, que é a sua vikriti, que seus estados atuais, foi criando aumentos e desarmonias que podem ou não afetar o seu organismo. Então, dosha, a grande questão do dosha é não entender o dosha como uma entidade, como algo. Dosha é um pensamento, é uma forma de racionalidade que a gente tem dentro do Ayurveda. Isso é muito importante entender. Só quando a gente entende pela racionalidade do que é dosha, a gente entende dosha. Senão a gente fica tratando dosha como se fosse quase uma adivinhação.
Ah, eu sou esse, ah, eu sou aquele outro, ah, eu tenho essa característica, ah, eu tenho aquilo. E não é bem assim que funciona o Ayurveda, é um pouquinho mais complexo que isso, tá bom, Sheila?